Salve, salve galera apostadora, canal Greenbet de volta para mais um dia de análise de jogos de futebol. Hoje, dia 12/5, sexta-feira, iremos analisar para vocês 10 jogos e, como sempre fazemos, iremos deixar alguns bilhetes prontos inteiramente grátis para vocês. Além destes bilhetes, também estarei liberando bilhetes prontos através do nosso grupo gratuito no Telegram. O link para o grupo eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo e também nos comentários do vídeo. Então, se você também não quer perder nenhuma das nossas análises, nenhum dos nossos bilhetes prontos, não perde tempo, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho e não esquece de deixar um like para fortalecer o canal. Sem mais delongas, chama a vinheta e vamos às nossas análises. Começaremos a analisar hoje a partida da Bundesliga da Alemanha, jogo válido pela 32ª rodada, jogo entre a equipe do Colo contra o Hertha. Este é confronto do 11º colocado contra o último. Para este jogo teremos duas equipes muito vazadas, equipes que vêm sofrendo gols com frequência. A equipe do Colo, mesmo jogando em casa, é uma equipe que tem média de gols sofridas de 1.1 jogando em seus domínios e uma média de gols marcados de 1.3 por partida. Já a equipe do Hertha, jogando fora de casa, tem a pior campanha da Bundesliga, marcou apenas 14 gols jogando fora de seus domínios e já sofreu 36 em 15 partidas. Média de gols sofridos acima de 2, por isso acredito que uma boa opção para este jogo é mercado de gol, por levar em consideração o setor defensivo de ambas as equipes. Vou para este de over 1,5. Pela Liga Profissional da Argentina, jogo válido pela 16ª rodada, jogo entre a equipe do Atlético Tucumã contra o Argentino Júnior. Este é confronto do 26º colocado contra o 11º. A equipe do Atlético Tucumã nos últimos 10 jogos perdeu apenas 2 partidas, porém o que a gente vê nesta equipe é porque é uma equipe que costuma marcar poucos gols, tem uma zaga bem segura e na maioria das vezes os jogos são finalizados com muitos empates, 1-1, 0-0. Se a gente for dar uma olhadinha no histórico, nos últimos 10 jogos essa equipe empatou 6. É uma equipe que empata muito e marca poucos gols. Já a equipe do Argentino Júnior, nos últimos 5 jogos fora de seus domínios, empatou 3, ganhou apenas uma partida com placar mínimo também de 1-0 e sofreu uma derrota por 2-0. Por isso, por levar em consideração o setor defensivo de ambas as equipes, acredito que uma boa opção para este jogo, sem dúvidas, é mercado de gols. Vou para esse de under 2,5. Pela Premiership da Escócia, jogo entre a equipe do Queen's Park contra o Partick. Este é confronto da volta. O primeiro jogo foi 4-3 para a equipe do Partick jogando em seus domínios. Agora a equipe do Queen's Park precisa pelo menos devolver o placar, tirar essa vantagem mínima de um gol da equipe do Parque. Se a gente for olhar o histórico de jogos da equipe do Queen's Park jogando em casa, é uma equipe que costuma jogar bem, não costuma perder pontos jogando em seus domínios. Nos últimos 10 jogos perdeu apenas 3 partidas, ganhou 5 e empatou 2. Por isso, acredito que este jogo vai ser muito aberto, também por levar em consideração que a equipe do Queen's Park precisa marcar pelo menos um gol, né? Já a equipe do Parque jogando fora de casa é uma equipe também que não costuma esperar muito seus adversários. Os últimos 5 jogos desta equipe, a mesma marcou 9 gols. Então é uma equipe que mesmo fora de casa costuma partir para cima de seus adversários. Por isso, para este jogo, vou de melhor opção, vou de mercado de gols, vou de over 1,5. Pela La Liga da Espanha, rodada 34, jogo entre a equipe do Mallorca contra o Cádiz. Este é confronto do 12º colocado contra o 15º. Para este jogo teremos duas equipes que não costumam marcar tantos gols, equipes que jogam na maioria das vezes com muita posse de bola, porém com pouca eficiência no seu setor ofensivo. Se a gente for olhar, a equipe do Mallorca jogando em casa, em 16 jogos marcou apenas 17 gols, é uma média de um gol por partida e sofreu apenas 12. Então é uma equipe que jogando em casa não marca tantos gols e também tem uma zaga muito segura. Se a gente for olhar a equipe do Cádiz,
fora de casa, esta equipe marcou apenas 10 gols, porém sofreu 26. Por isso, acredito que este jogo não terá muita movimentação no placar, levando em consideração o setor ofensivo de ambas as equipes. Para este jogo, vou de melhor opção, vou de under 2,5. Pela Série A da Itália, jogo entre a equipe da Lazio contra o Lecce. Este jogo é válido pela 35ª rodada. Este é confronto do terceiro colocado contra o 16º. A equipe da Lazio vem fazendo um bom campeonato, tanto que ocupa a terceira colocação, está apenas a 2 pontos da equipe da Juventus. Se ganhar, dependendo do resultado do jogo da Juventus, pode assumir a segunda colocação do campeonato. Por isso, para este jogo, acredito que é um jogo muito importante para a equipe da Lazio, e jogando em casa, acredito que ela tenha tudo para sair com a vitória, por levar em consideração o setor ofensivo e também o defensivo. Esta equipe, jogando em casa, marcou 27 gols e sofreu apenas 14 em 17 jogos. Enfrenta um Lecce que está ali próximo à zona de rebaixamento, está apenas a 4 pontos da zona de rebaixamento. Fora de casa, esta equipe deixa muito a desejar, tanto que tem apenas a 14ª campanha como visitante, em 17 jogos marcou apenas 12 gols, é uma média de menos de um gol por partida, porém sofreu 20. Por isso, para este jogo, vou de melhor opção, vou de Lazio para vencer. Pela Eredivisie da Holanda, rodada 37, jogo entre a equipe do Breda contra o Heracles. Este é confronto do quinto colocado contra o primeiro. A equipe do Breda, jogando em casa, é uma equipe muito ofensiva. Em 18 jogos marcou 34 gols, é uma média acima de 1,8 por partida e sofreu 24. São duas médias muito boas para quem gosta de investir em mercado de gols. É uma equipe que marca muitos gols, porém também sofre. Enfrenta o Heracles, que fora de casa também é uma equipe extremamente ofensiva, tem média de 2 gols por partida mesmo fora de seus domínios, e também é uma equipe que vem sofrendo gols, tem 25 gols sofridos em 18 jogos fora de casa. Por isso, acredito que este jogo terá muita movimentação, oportunidade de gols, é o que não vai faltar. Vou de melhor opção para este jogo, vou de ambas as equipes marcam. Ainda pela Eredivisie da Holanda, jogo entre a equipe do Jong Ajax contra o Jong AZ. Este é confronto do 13º colocado contra o 11º. Para este jogo teremos o encontro de duas equipes muito ofensivas. A equipe do Jong Ajax em 36 jogos já marcou 68 gols, é uma média acima de 2 gols por partida. Já a equipe do Jong AZ em 36 jogos marcou 58 gols, é uma média muito boa também de gols marcados. Sofridos, a equipe do Jong AZ sofreu 55. Equipe que marca, equipe que também sofre muitos gols, igualando também ao mesmo retrospecto da equipe do Jong Ajax, que marcou 68, porém também sofreu 68. Por isso, sem sombra de dúvidas, a melhor opção para este jogo, levando em consideração também o campeonato, que é a Eredivisie da Holanda, que tem muita tendência a mercado de gols, vou para este jogo de over 2,5. Para finalizar as análises da Eredivisie da Holanda, jogo entre a equipe do Zwolle contra o Roda. Este é confronto do segundo colocado contra o 15º. A equipe do Zwolle em 36 jogos já marcou 93 gols e sofreu 40. É uma equipe que tem média de gols acima de 2,7 por partida. Gols sofridos acima de 1 por jogos. Já a equipe do Roda em 36 jogos marcou 46 gols e sofreu 54. É uma média também de gols bem interessante. Porém, para este jogo, acredito que a equipe do Zwolle tenha tudo para sair com a vitória, pois tem o apoio de sua torcida. Jogando em casa é uma equipe muito difícil de ser batida. Não é à toa que em 18 jogos já marcou 55 gols, jogando em seus domínios, e sofreu apenas 17. Esta equipe, quando joga em casa, tem uma zaga que passa muita confiança e um ataque que não costuma desperdiçar oportunidades. Já a equipe do Roda, quando joga fora de casa, cai um pouco o padrão de jogo, marca menos gols, em 18 jogos marcou apenas 21 e sofreu 30. Então, para este jogo, vou de melhor opção, vou de Zwolle para vencer. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo entre a equipe do Vila Nova contra o Criciúma. Confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A equipe do Vila Nova ocupa no momento a quarta colocação do campeonato, é quarto contra o segundo, o Criciúma é o segundo colocado.
Nestes 4 jogos da equipe do Vila Nova, a mesma marcou 7 gols e sofreu 2. Já a equipe do Criciúma já jogou 5 partidas, marcou 8 e sofreu 3. Se a gente for olhar o histórico de jogos, os últimos 5 jogos da equipe do Vila Nova em casa, o mesmo ganhou 3 partidas e perdeu 2. É uma equipe que jogando em casa vem oscilando um pouco. Já o Criciúma mesmo fora de casa vem mostrando ter uma equipe bem equilibrada. Nos últimos 5 jogos empatou 2 jogos, ganhou 2 e perdeu apenas uma partida por 2-1. Acredito que este jogo será bem movimentado, levando em consideração que a equipe do Criciúma mesmo fora de casa costuma partir para cima dos seus adversários e levando também em consideração que a equipe do Vila Nova jogando em casa oscila, mas é uma equipe que costuma marcar gols e também sofrer. Por isso, acredito que a melhor opção, levando em consideração o setor defensivo e o setor ofensivo de ambas as equipes, é mercado de gols. Vou para este de over 1,5. Para finalizar as análises de hoje, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do Avaí contra a Chapecoense. Para este jogo, acredito que com o apoio de sua torcida, a equipe do Avaí tenha mais chances de sair com a vitória. É uma equipe difícil de ser batida jogando em seus domínios. Se a gente for olhar os últimos 10 jogos desta equipe, a mesma perdeu apenas 2 partidas, uma para o Red Bull Bragantino por 2-1 e outra por 3-0 para o Vila Nova. Já a equipe da Chapecoense fora de casa é uma equipe que deixa muito a desejar. Nos últimos 10 jogos ganhou apenas uma partida. É uma equipe que tem uma zaga que precisa urgentemente melhorar e um ataque que não vem conseguindo marcar gols. Se a gente for olhar o ataque da equipe da Chapecoense, nos últimos 5 jogos, este ataque marcou apenas um gol. Por isso, para este jogo, acredito que a melhor opção é Avaí para vencer. Então, galera, estes são os jogos analisados para vocês hoje. Vamos agora aos nossos bilhetes prontos. Vou deixar hoje para vocês 2 bilhetes prontos. Deixarei primeiramente uma dupla. Jogo entre a equipe do Avaí contra a Chapecoense. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos de Avaí para vencer, pagando uma odd de 2,35. Jogo entre a equipe do Breda contra o Heracles. Jogo válido pela Eredivisie da Holanda. Vamos de ambas as equipes marcam, pagando uma odd de 1,50. Esta dupla tem odd de 3,52. Vamos investir R$100 nesta dupla, retorno de R$352. Deixarei também uma tripla, jogo entre a equipe do Zwolle contra o Roda, jogo válido pela Eredivisie da Holanda. Para este jogo vamos de Zwolle para vencer, pagando uma odd de 1,23. Jogo entre a equipe do Mallorca contra o Cádiz, jogo válido pela La Liga da Espanha. Para este jogo vamos de under 2,5, pagando uma odd de 1,45. E jogo entre a equipe do Tucumã contra o Argentino Júnior, jogo válido pela Liga Profissional da Argentina. Para este jogo vamos de under 2,5, pagando uma odd de 1,52. Esta tripla tem odd de 2,71. Vamos investir R$100 nesta tripla, retorno de R$271. Então, galera, estes são os bilhetes prontos deixados para vocês hoje. Desejo a todos boa sorte e vamos ao green.